Esta é a hora de agir. No programa desta semana temos connosco, do Brasil, Jorge Mário, doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina, e arquiteto urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre os principais projetos executados encontram-se o Rio Cidade Catete, na área histórica do Rio de Janeiro, a urbanização de mais de 20 favelas, programa Favela Bairro, em diferentes locais da cidade. Nascido na Argentina, mas residente no Rio. De Angola, Maria João Grilo, arquiteta, doutorada em urbanismo e fundadora do ateliê Metapolis, planeamento, arquitetura e consultoria. Do Brasil, Homero Reis, master coach, consultor sénior, mestre em educação. Tem percorrido todo o Brasil como palestrante, tendo alcançado mais de meio milhão de pessoas. Hoje falamos sobre cidades mais verdes, digitais e humanas. Bem-vindos ao programa Hora de Agir. Os desafios lançados em 2015 pelas Nações Unidas desafiaram todo o mundo a agir mais rápido em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começam na erradicação da pobreza e acabam na paz e nas parcerias entre as nações. Hoje vamos falar sobre isto e eu vou lançar aqui aos nossos convidados o desafio de pensar como é que nós vamos conseguir alcançar estes desafios mais depressa. A ideia é conseguirmos alcançar todos juntos um objetivo onde vivemos, onde estamos centrados em que as ações políticas e os projetos de arquitetura e a construção caminhem para um futuro de paz, prosperidade, pessoas, harmonia com o planeta. E a pergunta que eu vou fazer aqui aos nossos convidados vai estar muito centrada à volta disto. Vai andar à volta de como é que nós vamos conseguir que as nossas cidades sejam mais verdes, mais humanas e mais digitais. E conseguir que estas cidades mais verdes, mais humanas e mais digitais sejam ao serviço das pessoas, do planeta, da prosperidade e da paz. Vamos partir para eles e perguntar logo à cabeça como é que eles pensam que se vai desenhar esta cidade verde. Como é que pode ser consolidado e fortalecido o tecido social e como é que podem ser utilizadas as novas tecnologias para chegarmos mais depressa a este futuro que nós queremos todos em mais harmonia. Eu vou começar pelo arquiteto Jorge Mário e queria focar muito no trabalho que fez nas favelas, para tentar perceber como é que estes princípios da cidade mais verde, mais humana e até como é que as tecnologias digitais foram ou não utilizadas, um potencial, um instrumento que ajudou a desenvolver o trabalho que fez. Como é que isto foi? Qual é que foi o maior desafio, a maior dificuldade e as melhores soluções que encontrou que nos possam ajudar a reproduzir noutros sítios? Só para começar, quero colocar uma questão de escala. Eu vivo numa cidade verde, que tem o coração verde. Essa é uma questão muito importante. Por exemplo, Hyde Park tem 142 hectares, Central Park, 340 hectares, e a Floresta de Tijuca, no Rio, tem 4.200 hectares, ou seja, é o pulmão verde da cidade realmente. E junto com isso, também vivo numa sociedade e cidade desigual, partida entre integrados e beneficiários da urbanidade. As favelas, que são 30% da população do Rio, são a parte desconectada, desintegrada dos benefícios da cidade, da urbanidade, do espaço público e dos serviços públicos. Então, quando 20 anos atrás eu comecei a trabalhar com favela, porque o poder público formulou programas para isso, o Favela Bairro foi o primeiro, então ninguém sabia como trabalhar nas favelas. O nome sugeria alguma coisa, Favela Bairro, mas eu parti de que as diferenças não se integram, se articulam. Então, o que significa articular a cidade dividida? Significa claramente encontrar pontos em comum, os pontos de interesse mútuo entre o formal e o informal, que passam, como sabemos, fundamentalmente pela geração de trabalho e renda.
Esse é o ponto fundamental. Então, junto com trabalho e renda, claro, os equipamentos públicos, os espaços públicos, a infraestrutura, a reverdificação das áreas que foram excessivamente construídas. Então, é por aí que a questão da cidade verde se coloca para mim. Desde esse momento, a gente desenvolveu uma metodologia que depois aplicamos em outros países e que vimos que funciona perfeitamente, que tem 5 passos básicos para poder entender a estrutura do lugar. Se a gente não sabe ler a estrutura do lugar onde vamos intervir, não vamos poder elaborar as soluções adequadas para esse lugar. Como a gente aborda um tema de articulação do que está dividido? E, dentro do tema que você coloca, aparece a questão digital. Para conseguir cidades verdes, se trata de verdificar a cidade e levar condições de vida melhor ao campo, articular essas duas dimensões e as fronteiras entre isso, ou seja, as passagens do rural ao urbano e do urbano ao rural, obviamente. E aí a questão social é uma questão fundamental, ou seja, de que maneira se a gente se conecta, ouve as demandas e as interpreta urbanística, arquitetônica e paisagisticamente. Esse dentro da área da nossa disciplina, que, como sabemos, precisa da concorrência de outras disciplinas, de outros saberes também. Por isso há um cruzamento inter ou transdisciplinário. Sociologia, economia, filosofia, psicanálise, claramente. Ou seja, o fato de escutar a demanda tem a ver com uma questão psicanalítica. O que significa escutar? O que você vai escutar e pode escutar? A cidade verde é entendida aqui também no sentido mais abrangente. Também o primeiro, obviamente, aquele que o Jorge Mário estava aqui a falar de verde, literalmente verde, e da maneira como se consegue introduzir o verde na cidade, mas também como é que a economia, princípios de economia circular e de sustentabilidade e de harmonia com o planeta e com o meio ambiente conseguem ser incorporados no desenho da cidade. Nesta ideia de economia circular e da criatividade possível, conseguimos imaginar novas maneiras de desenhar habitação, novas maneiras de pensar a cidade, que não sejam o tradicional bairro de habitação social que tem sido feito muitas vezes ao longo do século XX sem um verdadeiro ajuste aos materiais do sítio, aos materiais do lugar, e é esta economia circular necessária que também ela, entendida aqui no princípio da ideia de cidade verde. Mais verdes neste sentido, não só verdes porque têm mais natureza, como verdes porque os próprios materiais têm uma empatia maior com a cultura dos lugares, com a cultura das pessoas e com a cultura que tem que crescer dentro daquilo que é uma estrutura que nós desenhamos para o lugar. Marisa. Olá, Filipe, obrigada pelo convite. Sim, naturalmente tem muito a ver com a economia, não é? Porque quando o Jorge há bocado falava na questão do trabalho e da renda, esta é uma questão de fundo, é uma questão profundamente económica, quer dizer, ou seja, a, a habitação é até mais uma consequência de uma relação fundamental do que é um cidadão incluído e de uma economia inclusiva, porque quando há trabalho e quando há renda, as próprias pessoas acabam por investir com muito orgulho na sua própria habitação. Portanto, para mim, a habitação vem depois desta questão fundamental do que é a produtividade, do que é a produção e a sustentabilidade, naturalmente. Claro que quando se fala do Luanda, e eu estou aqui por Angola, estamos a falar de um país onde a economia chamada de informal ocupa 70% da população. Ou seja, aquilo que é um país que supostamente e que tem sempre esta assunção do país potencial e muito rico, esse país potencial e muito rico, a única coisa que nos paga é a dívida externa. Porque a economia real, ela vem da informalidade. Portanto, do autoemprego, que é imenso. O que quer dizer o quê? Quer dizer que nós vivemos numa cidade, por exemplo, em que não só 70% da população se dedica a uma economia informal, como
a própria extensão do que é o aglomerado da cidade metropolitana de Luanda, também, sensivelmente, 65% da área geográfica de Luanda é cidade autoconstruída. Eu não gosto muito de lhe chamar informal, porque eu penso que já não há este conceito. Quer dizer, se eu tiver que falar de Luanda, Luanda é obviamente uma cidade informal, porque é de gente autoconstruída, mas não é só por isso. É porque foi um país que, pós-independência, se tem autoconstruído numa total informalidade jurídica, administrativa, comercial, de relações sociais, é completamente informal. Completamente informal. Quer dizer, ou muito pouca coisa da nossa vida não é informal, e sem esta informalidade nós nem sequer vivemos. Somos uma sociedade que se autogera e que naturalmente todos os dias se inventa e reinventa para poder viver. Isso quer dizer encontrar de facto os mecanismos alternativos que se baseiam nessa infraestrutura, que é sobretudo uma infraestrutura social e humana, e também porque a única possibilidade de sobrevivermos tem a ver com tomar essa economia, as novas profissões, léxico urbano, que é o livro que, aliás, eu estou neste momento a preparar, é o novo léxico urbano das novas profissões que foram inventadas pela informalidade para a autossustentação. Isto quer dizer o quê? Que passa por uma questão fundamental, que na pobreza, no ciclo que é a pobreza em relação a muitas coisas com que se articula, a nutrição e a alimentação farão o verde. Não é tanto no sentido mais paisagístico e belo, que é sempre extremamente bonito, do parque, nós não temos parque nenhum, é aquilo que, em termos da alimentação, daquilo das hortas urbanas, neste sentido, do telhado verde, das hortas urbanas, da árvore, da mangueira que plantamos para depois também ir buscar a manga, ou do mamoeiro, que tentamos encontrar as soluções que articulam isso. Da alimentação e nutrição, que é essencial, numa cidade extremamente pobre como a nossa, uma grande rede infraestrutural social, e de facto, não vamos chegar lá porque não há tempo, talvez mais daqui a bocadinho, o quanto ajuda esta questão da tecnologia. Vou então agora passar para o Homero. Como é que a tecnologia nos pode ajudar a conseguirmos enfrentar alguns problemas que a nossa sociedade tem hoje? Portanto, sendo especialista em inteligência relacional, pode se calhar pedir para explicar muito brevemente o que isto é, se bem que quem ainda não conhece o trabalho do Homero, mas no fundo a ideia é que há um enorme problema na sociedade hoje que é o isolamento. Como é que a tecnologia e a incapacidade de agregar e de criar comunidades. A tecnologia é uma aliada neste problema ou não, Homero? A pandemia veio agravar este problema ou mostrar que temos soluções? Eu tenho trabalhado ao redor do mundo com essa questão da inteligência relacional. E em todos os países que eu tenho trabalhado, em todos os níveis que eu tenho trabalhado, desde as classes mais ricas, as classes mais pobres, etc., desde os governos como da iniciativa privada, eu estou absolutamente convencido, pelo menos numa pesquisa que a gente desenvolve ao longo desses últimos 25 anos, de que se os relacionamentos não estiverem claros, nada acontece. E então, relacionamento é como as pessoas transacionam seus interesses, envolvendo a si mesmo, os grupos, a natureza e tudo mais. E esses elementos, para mim, estão ligados basicamente a três grandes eixos. O primeiro eixo diz respeito ao entendimento de que as pessoas vêm antes das coisas. Então, precisamos começar a entender as pessoas, para depois entender as coisas. Não adianta nada eu dar algo a alguém se aquele alguém não demanda aquela coisa. As pessoas antes das coisas é fundamental. Esse é o primeiro princípio, entender que as pessoas vêm antes das coisas. O segundo princípio é entender que a microação altera o macro resultado. Portanto, a cidade mais limpa não é a cidade que mais se limpa, mas é a cidade que menos se suja. E sujar a cidade é uma questão que está ligada à microação. Então, esse é o segundo princípio básico com o qual a gente trabalha, ou seja, cada indivíduo assuma a responsabilidade pelo resultado macro. E o último elemento são os modelos mentais.
Nós estamos trabalhando numa realidade em que os nossos modelos mentais não atendem mais à demanda para cidades verdes, para cidades limpas, para cidades inclusivas. Porque nós estamos falando de um mundo tecnologicamente avançado para mentes retrógradas. Nós estamos falando de tecnologia de última ponta para pessoas que pensam nos antagonismos de direita e esquerda, de capitalismo e socialismo, essas idiotices do século XIX, que permeou o século XX, que não faz o menor sentido no século XXI mais. E a última coisa é dizer o seguinte: as pessoas são absolutamente iguais. Elas se diferenciam pelas suas funções. Então, o presidente da República ele é tão importante quanto o limpador de lixo, porque eles são pessoas. O limpador de lixo não é menos importante do que o presidente da República. Agora, eles têm funções diferentes. Como é que a gente resolve tudo isso? Todas as experiências que eu tive até hoje, nos últimos 50 anos de profissão, que eu trabalho exclusivamente com esse tema, eu não encontrei em nenhum lugar do planeta nenhum projeto que tenha sido bem sucedido, cuja base não tenha sido uma reeducação das pessoas. Eu ia pegar agora e iria perguntar ao Jorge Mário se tinha, que é uma dúvida que eu tenho, porque já acompanho há alguns anos o trabalho e com imensa admiração, se ao longo destes anos sente que houve progresso, sente efetivamente que nos sítios onde fez as suas intervenções ficaram obviamente mais bonitas, não é? Isso ninguém questiona e logo à partida toda a gente viu, mas em termos da comunidade e em termos do tecido humano, houve alterações, houve progresso. Considera que pode dizer que houve progresso a partir daquelas intervenções? Perfecto. Mas quiero antes hacer un comentario sobre las dos intervenciones anteriores. Primero, a de María, relativa a los cultivos urbanos, que acho que es una cuestión bien importante, cuando yo falo de reverdificar a cidade y en particular las favelas, no solo las favelas, mas también elas, o cultivo productivo es una cuestión central. En relación con lo que colocó Homero, la inteligencia relacional, sí, yo estoy de acuerdo, claro, mas para mí se trata de una cuestión fundamental en relación con eso. Para mí se trata de la movilización das inteligencias sociales que existen en cada país, siempre, sin lo cual no podemos hacer nada. Nenhuma iniciativa vai à frente. Então, agora respondendo à tua pergunta, qual é o indicador de que houve progresso, entre aspas, através das intervenções de tantos anos? Bem, para mim, um índice que revela isso é quando uma pessoa diz que antes tinha problema em dizer o lugar onde morava e, a partir da intervenção urbana, passa a ter orgulho de dizer que mora nesse lugar, inclusive chegando a casos extremos ou paradoxais, nos quais os bairros ao redor da favela ficam com inveja da favela, diminuição das doenças que existem em cada lugar, porque quando você trabalha com uma infraestrutura urbana, drenagem, esgoto, iluminação pública, encanamento de água corrente, etc., o básico mesmo, que a gente poderia pensar, mas que falta na favela, quando você dota esses lugares com todos esses atributos, además do espaço público e de equipamentos públicos nobres, uma creche, uma escola, um posto de saúde, um centro de geração de trabalho e renda, tem que ser aquilo que congrega e é capaz de representar o imaginário social, transformar o negativismo que está associado ao informal, muitas vezes, em algo positivo. É nesse sentido que eu falo de movilizar as inteligências, não só da favela, mas também de todo o resto da cidade e da sociedade. E é nesse sentido que a tecnologia pode cumprir um papel importante. Não acredito mesmo na tecnologia sozinha, não faz nada, absolutamente nada, mas num contexto de mobilização produtiva dos territórios, aí sim a tecnologia pode cumprir um papel. Há uma questão
digamos, ético-política em tudo isto. É necessário fazer o que deve ser feito. Isso é a ética. Mas quem define o que deve ser feito? Essa é uma questão que termina na questão política, sempre. Saber escolher os teus representantes. Como é que se mede o progresso, como o Jorge estava aqui a dizer, que se as pessoas têm orgulho nos bairros, então houve progresso. Há um empoderamento, se têm orgulho de dizer onde moram, é um progresso, naturalmente. É assim, Maria João, como é que nós conseguimos olhar para a realidade de Luanda e sentir que vamos fazer com que as pessoas vivam melhor? Sim, naturalmente, porque ninguém gosta de ter uma etiqueta na cara a dizer eu sou pobre. Portanto, a questão da formal, do lugar que habitamos, o orgulho disso, de habitamos, onde trabalhamos, portanto, que tem a ver com o ser inclusivo, não é? Portanto, o ser socialmente aceite. Tudo isto são representações sociais da aceitação e da integração. Isso é essencial para qualquer ser humano. O grande problema do trabalho e do desemprego é exatamente esse. É porque a partir do momento em que uma pessoa não tem trabalho, está excluída dessa representação, está excluída desse orgulho e dessa capacidade relacional. Isso é extremamente importante e extremamente grave, a propósito do Homero ter falado nas questões das mentalidades. O Homero disse esta questão que é evidente, quer dizer, reeducar é essencial. O problema é que a mudança de mentalidades é uma coisa muito lenta. E aí eu aposto mais naquilo que o Jorge dizia, que é a mobilização das inteligências sociais. Ou seja, todo um trabalho de reeducação e de alteração de mentalidades é uma coisa que demora imenso tempo, sobretudo em países como os nossos, que foram colonizados, e no caso do Brasil, que é um país que eu conheço razoavelmente bem também, a hierarquia social é assustadora, é assustadora. Quer dizer, no nosso caso, temos algumas questões igualmente não tão graves quanto o Brasil, curiosamente, estranhamente, apesar do Brasil ter 200 anos de independência. Mas o que acontece é que essa mobilização de que o Jorge fala de uma capitalização, digamos assim, da inteligência é essencial. O meu trabalho que eu tenho feito em relação aos bairros aposta numa palavra-chave, mas tem a ver com a acupuntura urbana, é aquilo que eu costumo fazer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho um tecido social e um tecido urbano muito roto, porque a guerra rompeu os tecidos sociais e a corrupção também, e a má governação também, e tenho também uma miséria muito grande, e o ciclo da miséria não é só o não comer, é não ter água, não ter luz, não ter escola, não ter saúde, não ter casa, não ter, e tudo isto gera um ciclo que é muito difícil de desvencilhar. Ora, qual é a ideia? A ideia é acreditar na infraestrutura social, nessa ação importante que é, nestas nossas sociedades, as relações pessoais são muito fortes, a interajuda é muito forte, e juntamos a isso um capital muito importante. É que temos uma sociedade com 21 anos de média, o que quer dizer que os miúdos são adeptos das tecnologias. Mudar as coisas para meninos, porque no fundo é isso, as nossas cidades têm que ser pensadas para gente muito jovem, no nosso caso. Bem, isto só para dizer uma coisa, injetar uma energia de um equipamento produtivo e social num determinado meio é uma coisa que tem um efeito do yin, não é? Como dizem os orientais. Isso vai espalhar-se, ou seja, o orgulho ou a capacidade de projetar uma boa influência, uma atração, uma capilaridade de energia que pode ir somando várias dinâmicas, é uma coisa em que eu aposto. Mas há aqui duas ideias que eu acho muito interessantes e que queria tentar juntar os três numa única ideia, que é já esta ideia de infraestrutura social que a Maria João falava no início, com a ideia de empoderamento que o Jorge apresenta e que diz, não é? De empoderamento das pessoas pela percepção do próprio bairro, dos próprios e dos outros sobre os próprios, com esta ideia de construir comunidades digitais, que no fundo é o que o Homero faz. Constrói cidades digitais, portanto, constrói a comunidade digitalmente, através da inteligência relacional. Portanto, a minha dúvida é, sinto que está aqui um potencial de como é que isto se pode construir, como é que nós conseguimos construir comunidades com esta nova tecnologia, Homero. Esta aqui é mesmo realmente talhada para si. Veja você, eu vou
trabalhar rapidamente um conceito que nós temos aqui perto de Brasília, num cinturão verde que envolve o Distrito Federal, um grupo de produtores rurais históricos. Pobreza, ineficiência, ineficácia, deseducação, analfabetismo, tudo isso que as pessoas já colocaram. E aí nós fomos para lá construir uma comunidade digital. A primeira coisa que a gente foi mostrar para as pessoas que se elas não se educassem diante das ofertas que estavam sendo colocadas, não ia ter comida, não ia ter emprego, não ia ter absolutamente nada. Então nós começamos um projeto que durou 5 anos, que foi o projeto de educação daquelas pessoas para não temer a tecnologia. E aqui, só um parênteses, nós fizemos um negócio interessante. As pessoas tinham medo de computador. Eles achavam que aquilo era um bicho que iria comê-las. O que nós fizemos? Nós compramos 100 carcaças de computador, carcaças mesmo de computador, que você apertava um botão, aparecia assim: oi, como vai você? Né? Só fazia isso. Ele apertava um botão, aparecia na tela: oi, como vai você? E aí nós pedimos para que cada uma das pessoas ligasse o seu computador. E eles apertaram um botão, aparecia lá: oi, como vai você? E eles ficaram todos felizes. Aí a gente deu para cada uma das pessoas um martelo. E dissemos para as pessoas o seguinte: olha, agora você vai apertar o botão no seu computador e você vai desligar o seu computador. E aí eles disseram, todo mundo ficou apavorado, apertou o botão para desligar e os computadores não desligaram. Aí eles disseram: mas meu computador não desliga. Aí eu digo: para isso eu te dei um martelo. E aí eles pegaram o martelo e, pumba, quebraram todos os computadores. Aí eles ficaram assustados com aquilo. Eu disse o seguinte: olha, eu estou dizendo isso para vocês para entender o seguinte: a tecnologia, ela é fundamental, mas quem decide o que ela vai fazer é você. E essas pessoas, nos últimos 5 anos, elas foram reeducadas a entender o processo da tecnologia. Com isso, eles precisaram ser alfabetizados, precisaram isso, precisaram todas essas coisas. Resumo dessa obra. Um exemplo claro para eu fechar meu argumento. Um dos produtores rurais aqui da região comprou uma máquina de colher soja que custa R$2 milhões e substitui 100 trabalhadores. Os trabalhadores que trabalhavam anteriormente, todos eles se especializaram em manusear essa máquina. E todos eles hoje estão empregados como operadores de máquinas de alto desempenho para colher de soja. Então, veja, o que aconteceu com eles? Melhoraram a condição de vida, melhoraram a relação de trabalho, melhoraram os seus posicionamentos, tornaram-se protagonistas das suas histórias, montaram cooperativas. Hoje, aqui em volta de Brasília, funcionam as grandes cooperativas agrícolas do Cinturão Verde. Então, veja, eu estou absolutamente convencido de que essa questão que a Maria João traz sobre a lentidão do processo de mudança de mentalidade não é bem verdade assim. Pelo menos nos últimos 30 anos, a gente consegue fazer mudança de mentalidade com muito mais rapidez do que fazer com que as infraestruturas sejam absorvidas antes que a mudança dos intelectos entendam as infraestruturas. Então, aí eu trabalho com os dados, eu sou um cientista social, eu trabalho com os dados que eu tenho. Em todos os lugares onde a gente começou a entender que a mudança de mentalidade ela é muito mais veloz do que a mudança da infraestrutura, os resultados foram mais bem-sucedidos. E é assim que nós temos conseguido implantar, pelo menos no centro-oeste brasileiro, as pequenas comunidades digitais. E essas pequenas comunidades digitais têm crescido muito mais rápido do que as comunidades tradicionais. Muito bem. Fazemos agora um curto intervalo e voltaremos dentro de poucos instantes. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Temos connosco do Brasil Jorge Mário, de Angola Maria João e do Brasil também Homero. Falamos hoje sobre cidades mais verdes, digitais e humanas e vamos agora concluir uma ronda de perguntas, uma conversa que tem sido tão rica que eu vou convidar os nossos convidados a tentarem apanhar algum raciocínio que tenha ficado a meio, porque têm tido aqui algumas interrupções ao longo da conversa. Começo já com o Jorge Mário. Jorge Mário, quer concluir alguma das perguntas que anteriormente deixámos a meio? Não vou concluir com nenhuma pergunta, senão com um raciocínio que eu fiz, que eu escrevi ontem à noite para hoje. Para mim,
estamos hoje num momento histórico onde está ocorrendo uma transformação semiológica e epistemológica que implica uma mudança radical no regime de conhecimentos da estrutura política e econômica, uma de cujas consequências é o derretimento das fronteiras público-privado e a implosão de todos os significantes e significado que vínhamos trazendo, onde as palavras já não têm mais o mesmo significado que antigamente. A pandemia só veio acelerar tudo isso. Para mim, essa é uma questão central a partir da qual devemos reorganizar nossas formas de trabalho, de projeto, de pensamento, de ação comum, social, e o comum é um tema fundamental em tudo isto, aquilo que é gerado em conjunto, colectivamente, sejam saberes ou sejam produtos, então, e que finalmente tem a ver com, digamos, uma questão econômica, e então me parece que o tema grande, o grande tema, é como nós nos reorganizamos e ressignificamos tudo que vinhamos fazendo até antes da pandemia, que ela só veio acelerar algo que já estava em germe. Maria João, relativamente a esta questão da pandemia, é este o entendimento que em Luanda como é que foi vivido, e na cidade, na cidade que a Maria João segue e que estuda, como é que tem sido, como é que têm reagido? Filipa, eu acho uma certa graça à pergunta, porque é francamente uma pergunta europeia. E isto porquê? Porque nós somos uma sociedade em emergência há muitos anos. Ou seja, aquilo que para vocês é uma emergência, neste momento que vos faz colocar a pergunta, e eu percebo, naturalmente, a nós é uma pergunta que nós, no caso dos angolanos, fazemos há 40 anos e estamos vivendo um estado gravíssimo de emergência social há muito tempo. Portanto, não é nada de novo. Digamos que aquilo que está a acontecer e a viver acentuou naturalmente um problema já por ele muito grave, mas de alguma maneira nem sequer se dá resposta. O governo não tem nenhuma capacidade de dar resposta a quase nada, não é? E portanto as pessoas andam na rua a trabalhar, porque só se come, porque em economia informal, portanto, toda a vida é uma vida de rua, com muito poucas infraestruturas para que a população possa proteger-se. Essa coisa do fica em casa, para nós, é um absurdo. Fica em casa o quê? Pessoas que têm um agregado familiar de 9 e 10 pessoas, que vivem num cubículo e que dormem à vez e que trabalham na rua com a sua oficina, porque têm um fogareiro onde cozinham. Portanto, a equação é completamente diferente, Filipa. Portanto, tudo isso continua a acontecer. E é mais ou menos nós e Deus. Ou seja, sobrevive quem sobrevive, vive quem sobrevive. Bem, mas colocando a questão de uma maneira alargada, porque essa é uma questão que se nos tem colocado, da ressignificação, como estava a dizer o Jorge, em relação a isto, o que se passa é que, de alguma maneira, eu acho que nós os três temos tido aqui uma conversa. Eu adoraria jantar com vocês e estar a noite inteira a beber copos e a conversar, porque acho que seria extraordinário, porque há uma grande sintonia e coisas muito articuláveis, não é? Há uma palavra que em termos urbanos que é da costura, mas que eu gosto muito de usar, que é cerzir. Portanto, são todos tecidos de trabalho que são muito fáceis de cerzir e que apostam em várias coisas aqui importantes, que é, juntando e articulando, nós apostamos no que eu considero que é uma cidadania ativa, ajudada por esta reeducação, naturalmente, de que fala o Jorge, é super importante, uma educação, mas com a compultura de ações, não é? Nesta coisa de a mobilização das inteligências, é uma compultura também digital e urbana, com populações extremamente jovens, que realmente essas sim, em termos de mentalidade digital, são muito rápidas e são uma mais-valia incrível deste tecido de transformação produtivo. Bem, não há muito tempo para isto, mas eu acho que
que o tecido político e social estará mudado a partir destas interações que são muito mais sociais e de cidadania e de intervenção do papel de cada um de nós do que pelos governos ou por tudo isso. Homero, passa então agora. Rapidamente eu diria para você o seguinte: se nós não tivermos a coragem de fazer o que é absolutamente novo, a gente não vai ter a possibilidade de ter o inesperado. Ou seja, se a gente não for capaz de romper com certas estruturas para criar algo absolutamente novo, a gente não tem o direito ao encantamento. A experiência que eu tenho tido nos últimos anos é de dizer o seguinte: vamos fazer o que nunca se fez. As pessoas dizem, mas não vai dar certo. Eu digo, ótimo, mas a gente precisa ter essa certeza. Agora, se a gente quer fazer quer obter resultados novos com fórmulas antigas, isso não vai funcionar. Ou seja, eu corro o risco de errar, mas eu não corro o risco de repetir o erro. E, para mim, isso é que a educação faz. Quando a gente educa digitalmente, a gente está falando de uma coisa que nunca se fez na história da humanidade e que, por incrível que pareça, a gente não sabe qual é o resultado ainda. E eu vou fechar em mais 30 segundos, dizendo assim: eu tenho aqui em Brasília vários clientes que são universidades, são faculdades, etc. São meus clientes. Com a pandemia, os professores aprenderam que dar aula não é ir para frente de uma sala e escrever num quadro negro. Como é que vai se dar aula agora? Aí a gente foi para as ruas, a gente foi para os parques, a gente foi fazer coisa que nunca se fez antes. Qual é o resultado disso? Não sei. O ano que vem a gente faz um novo fórum e eu vou ter dados para discutir isso. Por enquanto, é um enorme experimento, é um grande laboratório que eu estou absolutamente entusiasmado com as possibilidades de errarmos, porque pelo menos é um erro a menos. Na reta final de mais uma hora de Agir, convido os nossos convidados para uma última intervenção, caso entendam, para fazer uma reflexão final sobre este tema de hoje: cidades mais verdes, humanas e digitais. Jorge, para quem é que é o seu minuto final? Perfeito. Acho que cidades mais verdes tem a ver com cidades mais humanas e imediatamente mais caminháveis, mais do transporte público que do transporte individual. Nossas cidades estão cheias demais de veículos automóveis e precisamos de mais gente, de mais bicicleta, de mais percurso, de mais amizade com o entorno urbano. Muito mais do que grandes tecnologias ou, digamos assim, aproximações um pouco estranhas. Acho que o humano, a relação cara a cara, olho no olho, é ainda a questão mais importante do urbano contemporâneo. Muito bem, as pessoas primeiro. E passava então agora à Maria João para dar aqui para responder a esta pergunta, Maria João, para quem é que é o seu minuto final? Para as populações, para as profundas interações que têm que se articular com aquilo que eu chamo uma cidadania viva, uma infraestrutura social que é preciso, que é geradora dessa enorme transformação que não vem dos governos, que não vem das políticas, mas vem com uma nova dinâmica de fazer cidade, que é a partir das comunidades, da potencialização das comunidades, da injeção de informação digital e de envolvimento e da educação das pessoas, que vai transformar as nossas sociedades, pelo menos as nossas sociedades do Sul, que são completamente diferentes. É por aí. Eu acredito francamente nisso. Na nossa idade média de 21 anos, pessoas super jovens, super capazes, super cheias de vontade, em gerar e gerir trabalho a partir de uma grande infraestrutura social e de uma injeção tecnológica essencial de capacitação. Homero, minuto final. Meu minuto final vai o seguinte: eu gostaria de incentivar as pessoas da minha geração a acolher as pessoas das novas gerações
porque eles têm formas diferentes de pensar e que a gente pudesse aprender com eles. E também vai para esses jovens que estão chegando, para entender que um dia eles vão ser velhos como nós. O problema é que a diferença entre juventude e idade está cada vez mais rápido, e a gente está envelhecendo cada vez mais rápido e ficando mais jovem mais tempo. Termina assim mais um episódio da Hora de Agir e eu espero que, como me aconteceu a mim, vocês também tenham saído daqui com mais soluções e mais imaginação e mais capacidade de imaginar o que é que o mundo pode ser. Agradeço muito os nossos convidados terem participado nesta conversa separada por oceanos, mas unida na mesma língua. Até para a semana.